Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha aqui a tia Paty com mais uma aulinha de geografia. E hoje nós estamos falando vamos dizer assim, uma aula de continuação, tá bom? Hoje nós vamos continuar o assunto referente à origem das cidades no Brasil, tá bom? Só que hoje nós vamos observar a cidade da qual nós estávamos tanto tempo esperando, né? Nós vamos falar da cidade de Tabuleiro do Norte, que é a cidade da qual nós moramos, né? Talvez você esteja assistindo meu vídeo agora e você não faz parte da cidade de Tabuleiro do Norte, né? Ou você não esteja em Tabuleiro do Norte. Mas você pode fazer uma pesquisa no Google referente à cidade a qual você está, ou referente à cidade da qual você mora, né? Eu tenho alunos que estão hoje em Maracanaú, né? Eu tenho alunos que estão em Limoeiro do Norte, que são cidades aqui do estado do Ceará. Mas a cidade da qual eu falo com vocês agora é Tabuleiro do Norte, é uma cidade do interior do estado do Ceará e ela está aqui para mostrar a vocês. Olha como ela é bonita. Gente, essa aqui é a igreja matriz, tá bom? Ela é a igreja que fica no centro da nossa cidade, aqui em Tabuleiro do Norte. Segundo a história que nós pesquisamos, que nós estudamos, né? Desde o tempo que nós chegamos aqui, tem 14 anos que eu moro aqui nessa cidade, eu descobri que essa igreja ela é o ponto inicial da formação da nossa cidade. Como assim? Aconteceu uma situação de uma mulher, ela adquirir ou desenvolver um câncer. E ela fez uma promessa, né? Ela fez um voto e ela disse que se ela ficasse curada desse câncer, ela iria construir uma pequena catedralzinha, né? Uma pequena capelinha, né? Nesse lugar. E foi o que aconteceu. A fé dela foi tanta que ela conseguiu, então, diagnosticar a vitória contra o câncer, e aí ela construiu uma pequena capelinha nessa região. Ao longo dos anos, essa capela foi sofrendo reformas, e ela foi ampliando, até que ela se tornou hoje na principal igreja da cidade, na igreja que fica no centro da cidade. Essa igreja, ela tem então um referencial para a nossa cidade, porque a partir dela, as casas que estão ao seu derredor foram se organizando ao passo que se mantinham as distâncias relevantes sobre a igreja. Então as ruas foram estabelecidas, o comércio, né, postos de gasolina, enfim, como nós conhecemos o centro da nossa cidade hoje. E aí a gente se pergunta, né, desde a aula passada a gente ficou se perguntando, Tabuleiro do Norte é uma cidade planejada ou foi uma cidade que cresceu desordenadamente? Aí eu trouxe para vocês algumas imagens do Google para vocês analisarem e aí vocês me dizem o que vocês acham, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, essa imagem aqui, olha que legal. Aqui é a imagem da Praça Central, certo? Olha aqui, ó. Essa aqui tem uma praça, né? Na verdade são duas praças, se você parar para você ver. Tem a praça aqui, essa primeira praça é a Praça do Cruzeiro. E indo mais à frente, você vai ter ali a Praça do Pavilhão, né? Mas aqui, né, uma visão assim um pouco antiga, eu acredito. Aqui, ó, essa daqui é outra praça. Eu acho que essa praça aqui é a praça lá do bairro das Populares, eu acho. Mas se eu tiver errado, você me corrige aí nos comentários, tá bom? Mas eu acho que essa praça aqui é a praça lá das Populares. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. A gente só tem essas fotos? Tem outra aqui, ó. Essa daqui é uma imagem vista do alto da nossa cidade. Ó, perceba. Ela tem ruas paralelas, certo? Como nós somos uma cidade conhecida pelos caminhoneiros, né? Nós somos conhecidos como a cidade dos caminhoneiros. Então as ruas elas têm um afastamento, né? Até assim, eu vou dizer assim, estreito em relação àquilo que a gente administra como economia, como substancial econômico para a cidade. Porque as nossas ruas são muito estreitas,
né? Elas deveriam ser um pouco mais largas, já que somos a cidade dos caminhoneiros, né? Eu acho que as nossas ruas são muito estreitas para esse nível econômico, né? Então a gente tem vamos dizer assim, a estabilização da cidade, economicamente falando, né? A gente tem a estabilização da cidade de uma forma econômica com esse trabalho que os caminhoneiros fazem, né? Então é conhecido como a cidade dos caminhoneiros porque justamente o que faz a economia da cidade funcionar é justamente esse trabalho, o trabalho dos caminhoneiros, né? Mas ela foi formada em torno da igreja matriz. Então o que você consegue identificar nessa cidade? Que a formação dela aconteceu em torno de um vínculo religioso, mas o que se chama de substancial econômico, que mantém a economia da cidade rodando, em sua grande maioria, são os caminhoneiros que abastecem a cidade, além disso, sustentam as suas famílias com os recursos do seu trabalho. Então, a gente já conheceu um pouquinho sobre Tabuleiro do Norte, e aí você pode chegar à conclusão, é uma cidade planejada? Não é uma cidade planejada? Né? Assim, as ruas são muito estreitas para o potencial econômico que a gente agrega, né? Mas se você for ver a organização das ruazinhas e a arborização, sim, ela pode ter sido planejada, sim. A questão que a gente também tem que chegar, a infraestrutura. Tem uma boa infraestrutura? Será que todos os lugares têm acesso à água potável, a encanamento de esgoto, a energia elétrica, acesso à internet? Então, tudo isso a gente tem que observar para a gente diagnosticar se a cidade foi bem planejada ou não, certo? Mas agora nós vamos observar então aqui os temas que nós começamos a estudar. Essa página que vocês estão vendo aqui, deixa eu verificar aqui, é a página 3, né? Nós já vimos esse conteúdo aqui na aula passada. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente dar um pulinho um pouco mais rápido em direção às nossas atividades. Por quê? Gente, olha essas imagens aqui. Nessa página, a página 4, que eu estou mostrando para vocês, nós temos 6 cidades que são consideradas planejadas no Brasil. Aracaju, no Sergipe, Belo Horizonte, em Minas Gerais. Perceba que as ruas são bem mais espaçadas, bem mais largas. Goiânia, em Goiás, Maringá, no Paraná, Palmas, no Tocantins, Teresina, no Piauí. Olha, Teresina é uma cidade gigantesca, né? Cidade grande mesmo. Olha aí. E então, a gente observando tudo isso, a gente chegou à conclusão de que as cidades planejadas, elas também estão sujeitas ao processo de crescimento urbano espontâneo e que também se torna acelerado por conta da busca de melhores condições de emprego, de uma melhor infraestrutura, de uma mobilidade urbana um pouco mais acessível, né? Então, tudo isso agrega na formação de uma cidade. E o interessante é a gente também pensar que a nossa cidade, a cidade de Tabuleiro do Norte, ela também está suscetível a esse crescimento urbano espontâneo e acelerado. O caso é que, como somos uma cidade de interior, estamos muito distantes ali da capital, que para nós, a nossa metrópole, é Fortaleza. Então, fica assim um pouco que inviável investir tanto no crescimento de uma cidade que ela não tem ainda nenhum tipo de agregador um pouco mais substancial do que o que a gente já conhece. Então, é muito mais interessante que o trabalho dos caminhoneiros continue sendo potencializado do que a gente transformar Tabuleiro num polo industrial ou alguma coisa do tipo, né? Então, a gente tinha até indústrias aqui na cidade. Elas foram movimentadas para outro lugar justamente por conta da residência, das casas, né? Então, um polo industrial não pode ficar muito próximo de um polo residencial. Então, por conta dessas situações de estrutura, as nossas indústrias, né, foram enviadas para outros lugares. Um exemplo delas é a Tabuleiro Aço, que ela foi mudada, né, de direção, foi mudada de lugar. Bom, então, se você quiser se lembrar e recordar um pouquinho mais sobre o que a gente falou na aula passada, sobre o crescimento das cidades, nós vamos deixar o link aqui, né, nos cards, para você poder observar a aula passada,
tá bom? Mas hoje nós vamos fazer aqui algumas atividades. Por exemplo, ó, aqui na página 7, a gente tem o mapa do Brasil, certo? Essas bolinhas que estão marcadas no mapa referem-se à capital estadual, certo? A capital do estado. E as estrelinhas, elas se referem à capital federal. Então, a gente tem aqui, ó, uma única capital federal, que é o Distrito Federal, que fica em Brasília, que é a sede do governo nacional brasileiro. E as redondinhas são as capitais dos estados. Então, aqui, ó, nós estamos aqui no Ceará. Tá vendo? O Ceará fica aqui, ó, na região nordeste do Brasil. E a nossa capital é Fortaleza. Tá vendo? Então, você vai identificar a capital do estado olhando essas bolinhas. Tá vendo? Então, ali é a localização da capital do estado. Tá bom? Aí, o que que você vai fazer observando isso aqui, ó? Na questão A, tá assim, ó. Com o lápis de cor amarelo, você vai pintar os estados. Unidade federativa são os estados, tá bom? Onde se localizam as capitais brasileiras classificadas como planejadas. Então, você vai pintar Aracaju, no Sergipe, Belo Horizonte, Minas Gerais, Boa Vista, em Roraima, Brasília, no Distrito Federal, Goiânia, em Goiás, Palmas, no Tocantins, Salvador, na Bahia e Teresina, no Piauí. Então, você vai olhar aqui, ó, tá vendo? Olha aqui essas regiões e pinte de amarelo todas essas que nós tratamos aqui. Aracaju, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Goiânia, Palmas, Salvador e Teresina, tá bom? Aí, você vai vir aqui na legenda, na lateral aqui do mapa, em cima da Rosa dos Ventos, e você vai pintar aqui, ó, de amarelo, tá bom? A capital planejada, a cidade planejada, você vai pintar de amarelo, tá bom? E aqui na letra B tá assim: qual dessas capitais é chamada de capital federal e em que unidade federativa ela se localiza? Essa é muito fácil, eu já falei para vocês aqui, né? Então, essa daqui, ó, esta estrelinha aqui, ó, tá vendo? Ó, é o Distrito Federal, que fica em Brasília, tá bom? Certo? Com o lápis de escrever, você vai fazer uma rachura. Rachura, sabe o que é? Umas listras, tá bom? Rachura, umas listrinhas, tá bom? Na unidade federativa onde você mora, ou seja, no estado onde você mora, tá bom? Que é no Ceará. E no seu estado, né, na sua unidade federativa, existe alguma cidade planejada? Aí você precisa pesquisar, tá bom? Nós temos muitas cidades no Ceará, né? E aí você precisa pesquisar se existe alguma cidade planejada no Ceará. Vai lá no Google. Existe cidade planejada no Ceará? Aí você vai lá e coloca aqui, tá bom? Ó, tá vendo aqui, ó? O Ceará, você vai fazer aqui uma rachura, que é umas listras, com lápis de escrever, tá bom? E dá um Google e pesquisa se existem cidades planejadas aqui. Eu acho que Limoeiro do Norte, que é a nossa cidade vizinha, e Alto Santo, que também é outra cidade vizinha, são cidades planejadas, porque se você parar para perceber, as ruas são bem mais largas, né? Principalmente as centrais, né? As ruas que ficam no centro da cidade são bem mais largas do que a cidade de Tabuleiro do Norte tem, né? Na questão de comparação, tá bom? Mas tem outras, pode pesquisar. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui a legenda do mapa, eu tava esquecendo, olha, não pode esquecer aqui a legenda do mapa, ó. Aqui na unidade federativa onde você mora, na legenda acima da Rosa dos Ventos, aqui você vai fazer a rachura que você fez ali em Fortaleza, no Ceará, ali, né, na região do Ceará, você fez ali as listrinhas, né, faz uma zebrinha, tá bom? Aí você faz a mesma coisa aqui nesse quadradinho, tá bom? O de cima você pinta de amarelo e a de baixo você faz, né, a rachura como você fez aí no estado do Ceará, tá bom? Indo aqui, ó, para a página 8, ainda tem atividades hoje, olha. Observe a imagem a seguir, que retrata o painel Monumento ao Tropeiro, do artista Poti Lazarotto, ou Poti Lazarotto, não sei como pronuncia, localizado na estrada do município da Lapa, no Paraná.
É bonito esse monumento, né? Que legal. Monumento ao tropeiro da Lapa. Que legal. Você vai marcar o X na alternativa correta, que melhor explica a ilustração do painel e a origem da cidade da Lapa, no Paraná. É um projeto urbanístico e da construção da cidade? É uma construção de um forte para proteger o local contra invasores? Ou é uma localidade de parada para os viajantes condutores de tropas de gado? Ah, essa é fácil, né? Se são tropeiros, eles são dedicados, né? Esse monumento é dedicado a os viajantes condutores de tropas de gado. Então ali se tornou uma parada para esses viajantes, né? Então essa região aqui da Lapa, no Paraná, ela foi fundada em 1769, certo? E é considerada uma das cidades mais antigas do Paraná. E justamente por conta da passagem dos tropeiros, que eles atravessavam ali aquela região e formavam as suas paradas para descansar, né, das grandes viagens, é que essa região ficou muito conhecida por ser então a Lapa dos Tropeiros, né? Então ela fica aí como uma espécie de um marco histórico também na formação da cidade, né? E aqui a gente tem mais uma referência aqui de informações aqui para a gente dar uma olhadinha, ó. Os tropeiros ficavam cerca de 6 meses na cidade. Olha! E no período chamado de invernada do gado, quando os animais que eram levados até Sorocaba descansavam e engordavam. Olha que interessante. 6 meses longe de casa. Uau, hein? Que coisa! Aqui diz assim, ó. Como são as calçadas do lugar onde você mora? Imagine como seria bom se o planejamento urbano privilegiasse os espaços para os pedestres caminharem com segurança e acessibilidade e se ofertasse mais opções de lazer, promovendo maior socialização e qualidade de vida às pessoas. Planejar uma cidade é um grande desafio, com certeza. Então você vai escolher uma rua para desenvolver um projeto de construção ou revitalização urbana, privilegiando os espaços para pedestres. E depois siga as orientações do material de apoio. Então, no nosso material de apoio, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Na página, lá no finalzinho do nosso livro, a gente tem aqueles cards um pouco mais durinhos, né? Então tá aqui, ó. Geografia na prática, tá vendo? Vai estar assim, ó. Página 8 do material de apoio, tá escrito aqui. Aqui você vai fazer um planejamento, tá bom? Vamos dizer assim, que é o calçamento da sua rua onde você mora. É melhor, né? Porque você tá ali todo dia, você convive ali todo dia e é um espaço que você gostaria de revitalizar, né? Então aqui você vai colocar os pontos que já atendem, você vai fazer o X, né? Vamos dizer assim, aqui já atende, aqui já existe esse ponto, você faz um X. Ou então, ainda precisa incluir no projeto. Por exemplo, faixa livre, faixa de serviço e faixa de transição. Isso aqui é a questão de traslado de pedestres. Acessibilidade universal, rebaixamento de calçada, piso tátil, inclinação longitudinal, ou seja, piso tátil, você sabe o que é? É aquelas calçadas que tem aquelas bolinhas, né? Que quando as pessoas andam, os deficientes visuais, eles podem se guiar pelo tato dos pés e andar ali por aquela calçada, aquele piso tátil, né? Talvez fosse interessante ter na sua rua, né? Esquinas, né? Conexões seguras, né? Esquinas seguras, faixas de pedestre, pontos de parada de ônibus. Então a gente vai ver aqui o que a gente pode acrescentar na nossa rua, o que pode ser legal, pode ser um projeto legal, o que já existe, tá bom? Então a gente vai verificar isso aqui na nossa sala de aula virtual e presencial, tá bom? Continuando a nossa última página, a gente vai ver aqui então um saiba mais muito interessante do crescimento das cidades, que é um crescimento assim que acontece em todos os lugares do mundo, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre as cidades que deixam de crescer a ponto de desaparecerem. A gente chama esse fenômeno de cidades fantasmas, né? Então a gente tem aqui, ó, o povoado de Ararapira, no litoral do Paraná, teve seus dias de glória no início do século XX,
como principal entreposto comercial marítimo entre São Paulo e Curitiba. Mas hoje é abandonada. Tá vendo? Então aqui é uma cidade, né, chamada Ararapira, lá no Paraná. Tá vendo? É o entreposto comercial. O entreposto comercial é uma cidade que fica na rota comercial entre 2 ou mais polos, né, de interesse econômico. E olha só, Ararapira é uma das 8 cidades fantasmas listadas pelo professor Nestor Rezende em seu livro Povoações Abandonadas no Brasil. Além de buscar a história por trás desse abandono, o arquiteto urbanista tenta entender o que leva o abandono de uma cidade. Não é uma regra universal, mas muitas cidades fantasmas são um subproduto da própria urbanização, ou seja, porque a concentração cada vez maior da população em megacidades vem acompanhado dessas desurbanizações ou morte de algumas aglomerações urbanas, é que essa cidade está dentro desse ranking, certo? Então, no Brasil, o surgimento e o sumiço de povoados estão muito ligados ao ciclo econômico que o Brasil enfrentou, certo? E o mais interessante, o livro dele, o livro do professor Nestor Rezende, traz também histórias de Biribiri, em Minas Gerais, né? Não é só Ararapira, mas tem Biribiri, Airão Velho, no Amazonas, Desemboque, em Minas Gerais também, Bom Jesus, do Tocantins, eu acho que é Cococi, aqui no Ceará, Fordlândia, no Pará, Ouro Fino, em Goiás. São locais que representam uma diversidade de motivos pelos quais uma cidade acaba sumindo, né? A principal delas, que a gente vai sempre pontuar, é a queda da atividade econômica. É o motivo mais comum. Quando não se tem mais lucratividade ou não é possível mais gerar renda, as famílias são obrigadas a se mudarem para um lugar onde elas possam se sustentar. Não é isso? Então, isso é um grande agravante para o sumiço de uma cidade. E olha que quando você olha essas imagens, parecem cidades fantasmas mesmo, né? Tem as construções, mostra que tem vestígios de que pessoas moraram ali, mas hoje estão totalmente desabitadas, né? Olha que interessante essas imagens. Muito legal, né? Aqui a gente vai, então, responder as questões de interpretação de 1 a 5 com base nesse texto. Ó, primeira questão, de que assunto o texto trata? Aí você vai observar mais uma vez, volte aqui uns minutinhos aqui nesse vídeo, vamos fazer a leitura mais uma vez do nosso texto para você poder responder essas questões, tá bom? Com lápis de cor verde, destaque no texto a explicação mais comum para o surgimento e o sumiço das cidades. Então, você pega seu lápis de cor verde, vai lá no texto e procura a explicação que determina por que uma cidade nasce e por que ela some. Aí, com o lápis de cor amarelo, você vai destacar no texto o motivo apontado como uma das possíveis causas do abandono de algumas cidades brasileiras, que eu acabei de falar para vocês. Tá aqui, ó, no finalzinho do texto, tá bom? Você sabe me dizer também na pergunta 4 qual era a principal atividade econômica de Ararapira, no Paraná? Então, você vai ver lá no comecinho do texto e registra aqui, tá bom? E a número 5, você vai pesquisar a origem da cidade de Fordlândia, no Pará, e por que ela se tornou uma cidade fantasma, tá bom? E você pode registrar as suas descobertas no caderno, ok? Bom, para a nossa aulinha de geografia, a gente termina por aqui, tá certo? Vamos fazer as descobertas aí da origem da cidade de Fordlândia. Vamos pesquisar então também cidades aqui no Ceará que também são planejadas e que você tenha um bom desempenho, um bom estudo e que você tenha assim um enriquecimento cultural muito grande na nossa aula de geografia de hoje, tá bom? Então, ó, um beijo e até às 10h30 na nossa sala de aula virtual, tá bom? Tchau, tchau. Até mais tarde.